Então, vamos lá. A unidade hoje, então, é continuação da pesquisa de clima, né, que é o clima organizacional. Nós iniciamos ela semana passada. A unidade, então, fala de pesquisa de clima organizacional, então, só para a gente relembrar um pouquinho o que é clima organizacional. Então, o clima, ele tem a ver com a cultura da organização. Então, o que significa esse nível de cultura? Nós já falamos bastante disso também, mas é sempre bom a gente reforçar. A cultura é o jeitão da empresa, né? São os valores, a missão, a visão que a organização tem, os seus objetivos. Então, no nível de pesquisa de clima, a importância é de verificar o nível de satisfação dos seus colaboradores. Então, na aula passada, nós já falamos bastante sobre da onde nós levantamos esses dados, esses indicadores, que são indicadores no nível de entrevista de desligamento, o processo de seleção, o nível de mercado de trabalho, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem mais pessoas procurando do que ofertas de mão de obra. Então, isso também dá um reflexo no processo de recrutamento e seleção. Quando você tem mais ofertas, né, você fica mais fácil, né, para a empresa encontrar um colaborador mais qualificado e escolher entre os muitos candidatos o mais adequado para a sua empresa. Então, desde o início, o que a empresa busca é sempre ser o mais assertiva possível, porque ali tem os talentos, né, tem todo um processo de organização em relação aos objetivos que a empresa quer alcançar, no caso. Ela dá oportunidade para os colaboradores no nível de desempenho, no nível das competências, os treinamentos. Então, nessa unidade 3, nós falamos do programa de integração, que é o primeiro treinamento, e na unidade 4, nós estamos falando agora de todo o processo, né, que nós fazemos para identificar o nível de satisfação dos seus colaboradores. Nós falamos semana passada sobre as necessidades de Maslow, né? Então, o que Maslow traz? Ele traz no topo, na base da pirâmide, as necessidades fisiológicas, depois a necessidade de segurança, de estima, de realização, que seria o topo, né? Então, ele divide entre motivações primárias e secundárias. Então, por mais que eu queira, que eu tenha um objetivo de alcançar o meu nível de realização enquanto gestor, por exemplo, se eu tiver um ambiente de risco, se eu tiver um ambiente que eu não consigo pertencer, né? Então, quando ele fala do social, ele fala do pertencer à organização, da estima no sentido de reconhecimento, da empresa oferecer oportunidade de carreira ou de programa de recrutamento interno para que eu possa me desenvolver em outras áreas dentro da organização, se assim eu tiver o desejo. Então, tudo isso são fontes, né, que nós utilizamos enquanto organização para medir o nível de satisfação. É claro que a gente tem todos os níveis de satisfação sendo medidos por indicadores. Nós já falamos também na NR 18, né, que complementa junto, né, ela tem a NR 9, que fala de segurança. Então, voltando aqui para o nosso tema de hoje, como montar as técnicas, então, de análise e decisão de um programa, né, de integração. Então, esse programa, como que eu vou montar isso? Primeiro, eu preciso fazer um planejamento. Então, esse planejamento, ele
ele pode ser, ele é focado, como que eu vou fazer isso, né? Quantos colaboradores eu vou aplicar a pesquisa, como eu vou fazer essa pesquisa, se eu vou fazer de questionário, se eu vou fazer por entrevista, se eu vou fazer por amostragem. Então, a entrevista pode ser coletiva, né? Então, eu posso pegar uma amostragem de colaboradores e fazer uma entrevista, tipo uma roda de conversa, e ouvir o nível de satisfação desses colaboradores. Eu posso também fazer a aplicação do questionário, que é o mais comum, né? Esse questionário nós já falamos um pouco dele semana passada também, e ele fala do nível de aplicação, que pode ser físico, que pode ser eletrônico, né, o intranet, que a maioria das empresas utiliza. O ideal é que você faça todo o nível de comunicação antes, então um dos pontos relevantes é a comunicação, como nós vamos comunicar os gestores, né, que estão à frente ali, que vai estar passando e se organizando enquanto essa pesquisa. Nós precisamos treinar esses gestores também para que eles tenham um entendimento de como se comunicar com os seus gestores, com os seus colaboradores. Então, lembrando que a pesquisa de clima, ela é, de certa forma, uma oportunidade para que os colaboradores se manifestem em nível de satisfação em todos os níveis da organização, em nível de estrutura, em nível de liderança, em nível de benefícios, de remuneração, de segurança. Existe nessa pesquisa um forte propósito no sentido de melhoria. Tudo isso é medido, né, através da pesquisa. Algumas empresas fazem pesquisa uma vez por ano, tem empresas que fazem 2 vezes ao ano. O ideal, então, é que ela meça esse nível de satisfação através dos indicadores e trabalhe os níveis de melhoria. Então, nessa proposta, a montagem das técnicas, como eu vou montar isso, né? Como que eu vou fazer o planejamento, qual que é o meu projeto para estar medindo esse nível de satisfação, aonde eu vou buscar as fontes, quais são os tipos de perguntas que eu vou utilizar nesse meu questionário, se eu fizer essa opção. Então, a gente utiliza de termos, evite, né, só ficar no sim ou não, quando você fizer um questionário, você gosta de trabalhar nessa empresa, sim ou não? Isso fica difícil depois de você fazer a tabulação disso, de identificar, porque você não dá margem de expandir esse nível de resposta. Então, normalmente vocês vão encontrar perguntas nesse nível, mas concordo, não concordo, discordo totalmente, não tenho essa informação, ou essa informação, eu não tenho opinião, normalmente a gente usa muito esse termo, não tenho opinião, que ele serve para aqueles colaboradores que às vezes acabaram de entrar na organização, né? Então, ele não tem uma opinião formada ainda, mas ele é importante para a gente ouvir também, né? Até o momento que ele está ali. Mas quando a gente pergunta para ele, por exemplo, como o gestor, como ele está vendo a liderança, quais são os feedbacks que ele está tendo, né? Nesse sentido da gestão, a opinião dele, por ser muito pouco tempo de casa, ele não tem opinião formada, então não tem opinião, né? É uma forma aí de você também identificar e dar uma chance para esse colaborador se manifestar. Dentro dessa proposta, né, como eu vou fazer, quais são as técnicas que eu vou estar usando, se vocês quiserem até passar os slides, quais são as técnicas que eu vou estar usando, então, quais são os instrumentos de pesquisas que eu vou usar,
Então, se eu vou usar, pode passar, se eu vou usar de questionário, se eu vou usar de entrevista, né? Então, um exemplo que eu coloquei aí para vocês são os questionários, né, que eu posso estar utilizando. Tem uns exemplos de pesquisa que eles colocam as carinhas, então essas carinhas, né, as carinhas são no sentido de medir mesmo, né, em nível de termômetro, aí o verde, o laranja, né, como ele está, até o vermelho. Então é uma forma de indicadores, né, para você estar medindo isso. Mas a proposta principal é que você coloque uma linguagem clara, que você, né, quando estiver montando essa pesquisa, realmente chegue ao ponto de desejo da organização em nível de comunicação, né, o que realmente ela quer ouvir dos seus colaboradores. Então, o ideal é que você escolha, né, dentre os seus indicadores, quais são os pontos relevantes que você quer ouvir. Normalmente a gente divide isso por grupos, né? E faz esse questionário também, medindo, por exemplo, primeiro a estrutura da empresa, você pode medir o nível de satisfação de seus colaboradores, no sentido da estrutura como um todo, no prédio, rampas, vestiário, iluminação, quer dizer, a estrutura como um todo. Você divide por blocos, você pode dividir na identificação de gênero, de tempo de casa, de nível de escolaridade, como é um questionário, né, como a proposta é ouvir, mas deixar o colaborador à vontade, normalmente eles não se identificam, né? Então, saber quanto tempo tem de casa, que nível de escolaridade ele tem, se é do sexo masculino, né, o sexo feminino. Então, a gente vai buscando essas informações. Fazer um bloco de benefícios, fazer um bloco de desenvolvimento, né, enquanto perguntas de treinamento, de feedbacks, fazer um bloco de liderança, né? Então, você vai montando os blocos para não ficar uma coisa muito... Uma hora você está perguntando de gestor, outra hora você está perguntando do vestuário, outra hora você está perguntando do horário de trabalho, outra hora você está perguntando do benefício. Então, quando você monta esse questionário, pode até passar que tem exemplos aí, quando você monta o questionário, você faz por blocos, né? Blocos no sentido de... vou perguntar isso, primeiro você vai fazendo a escala, quem é a pessoa, quanto tempo essa pessoa tem de casa, qual o nível de satisfação desse colaborador enquanto estrutura da organização, qual é o nível de satisfação enquanto benefícios, qual o nível de satisfação enquanto liderança, quais são as expectativas dessa empresa, desse colaborador em relação à empresa, que pontos ele gostaria de sugerir para a melhoria. Então, nós até colocamos, eu até dei o exemplo semana passada do avaliar, né, que nós usamos na Croton. Então, qual que é a proposta principal ali? É identificar o nível de melhoria, né, então, de todos os níveis, dos colaboradores e dos alunos, né, principalmente de vocês, e nosso também, né, porque somos colaboradores da organização, para estar cada vez mais aplicando melhoria, né? Então, todas as melhorias, elas são feitas normalmente baseando-se em alguma coisa. Não é porque o diretor acha que se colocar um jogo no horário de almoço vai funcionar. Não. Será que é isso mesmo que meus colaboradores querem? Será que é isso mesmo que eles necessitam nesse momento? Então, quando a gente trabalha, né, a pesquisa, ela vai de encontro realmente à necessidade dos seus colaboradores, que eles têm de interesse no nível de melhoria.
Por mais que eu substitua a refeição, por exemplo, o restaurante, o horário de refeição, sei lá, isso é uma ideia minha e acho que isso vai funcionar. Mas, às vezes é o contrário, né? É totalmente ao contrário. Então, vindo do outro lado, vindo realmente da massa que a gente está falando, desse público que é o usuário desse produto, então eu vou ser muito mais assertiva nisso. Então, é essa a proposta da pesquisa. Pode passar, por favor. Então, dentro dessa linha, o conceito de clima, né, nós já levantamos isso, mas o conceito de clima organizacional, ele basicamente ele tem aí dois tipos, né, que o que a Vinato traz. O bom, né, ele pode ser bom, agradável, né, e pode ser aí desagradável, né, agressivo, frio. Então, que tipo de ambiente, né, que tipo de clima é, né? Clima que eu digo é realmente daquele você sente dentro da organização uma coisa estranha, né? Os grupos informais que nós já falamos, respostas de retrabalho, insatisfação de clientes, rotatividade, absenteísmo, níveis de agressividade no sentido de, às vezes, agressividade com o seu colega de grupo. Então, isso são reflexos do nível de insatisfação, né, que esse colaborador está trazendo. E quando nós falamos de pesquisa também, né, e de pontos a melhorar, esse é um ponto bastante relevante, a liderança, né? Porque a liderança é a ponte, né? É o elo entre a missão e a visão da organização, né? E o planejamento estratégico, né? Que a gente diz, ele é o tácito, né? O gestor é o tácito, é ele que vai fazer acontecer. Então, assim, se ele não tiver envolvimento e não ter um nível de liderança que entenda como está o nível de satisfação dos seus colaboradores, dificilmente esse time vai conseguir chegar aos seus objetivos. Então, ouvir os seus colaboradores em relação à liderança é extremamente estratégico para a organização. A área de recursos humanos é uma área de staff, é ela que normalmente alavanca, né, essa pesquisa, é ela que vai fazer a tratativa. Então, por ser uma área de staff, ela é o elo, então, entre as áreas, né, os gestores, e tem o ponto aí de melhoria, que é a gestão de pessoas, mas não fica só no recursos humanos a responsabilidade, né? Quando a gente fala de área de gestão de pessoas, eu estou falando de uma área, mas quando eu falo de gestão de pessoas, lá desde o início do semestre, a gestão de pessoas é de todos, né? Então, principalmente do gestor, ele precisa estar muito atento, uma comunicação clara, identificar o que está acontecendo, dar os feedbacks. Então, tudo isso que a gente já levantou aí, muito em relação ao clima da organização. Então, enquanto o que a Vinato traz, que o clima pode ser bom, né, ou o clima pode ser desagradável, né? Se for bom, o que eu posso fazer para continuar bom, né? O que eu posso fazer para ele ser ótimo, excelente, né? Então, a gente sempre mede isso, como eu falei isso para vocês também. O que eu acho bom, o que eu acho excelente, às vezes não é o que o outro pensa, por isso da motivação. O motivo e qual é o objetivo que eu tenho aqui para manter esse meu trabalho, né? Qual é o motivo que eu tenho? Então, a minha motivação de estar nessa organização pode ser diferente da motivação do meu colega aqui do lado, né? Que faz parte da minha equipe. Às vezes eu estou aqui só pelo nível da assistência médica, né? Porque às vezes eu tenho sei lá, vou dar um exemplo, um filho doente
que a assistência médica que eu recebo aqui, eu estou aqui não só pela minha remuneração, mas a assistência médica é o mais importante aqui para mim. E às vezes o meu parceiro aqui do lado, ele tem um nível de motivação diferente, buscando, por exemplo, novas posições, uma carreira diferente, está começando, tem menos tempo de casa, né, está no auge, às vezes já estou quase aposentando, então esse tipo de mudança para mim não é agradável, eu prefiro ficar ali na minha zona de conforto, né? Então tudo isso são níveis de insatisfação e de satisfação diferentes, né, de um colaborador para o outro. Beleza, então. Pode mudar, por favor. Então, pensando nessas considerações, né, os instrumentos de pesquisa, como eu coloquei para vocês aí, ela tem a forma aí de manifestar, né, como ela se manifesta, e alguns exemplos, né, que eu já até adiantei alguns para vocês. O turnover, então, entram 10 pessoas, daí a pouquinho sai 2 pessoas, daí a pouco sai 3 pessoas, daí a pouco sai mais 2, aí entra mais 3, sabe aquele nível de rotatividade, as pessoas não param nos postos de trabalho. É difícil você encontrar no recrutamento externo pessoas que têm interesse em trabalhar nessa organização. Então, esse turnover, essa rotatividade elevada, ela traz aí que alguma coisa não está legal na minha organização. Então, esse tipo de comportamento, ele ajuda a deteriorar o clima organizacional. Porque a hora que você está compondo a equipe, né, então, eu tenho uma competência X, o outro tem uma competência Y, Z, todos ali estão, né, envolvidos no nível do projeto, da meta. Então, a hora que você está engajado ali, que você conhece realmente o perfil do seu colaborador, a entrega dele, né, porque é um elo, pensando numa organização como um processo, né, você depende do anterior, né, e para o adiante também conseguir, né, trabalhar nessa linha de processo. Então, a hora que você está engajado ali, de repente sai essa pessoa, entra outra. Então, essa entrada e saída, você precisa de um programa de integração super bem adequado, você precisa, às vezes, treinar o seu colaborador em relação àquele processo que você faz, né? Por mais que ele tenha experiência de uma outra organização, mas aquele processo da sua organização é diferente. Então, sempre tem o período de adaptação normal, que algumas empresas usam 45 dias, tem empresas que usam 90 dias, que o termo comum é o período de experiência. A falta de comprometimento, que pode ser observada também nos programas de sugestões, sabe aquelas pessoas que, tipo, vamos fazer isso? Não. Isso não vai dar certo. Então, a empresa traz alguma coisa nova, né? Não tem interesse, não existe um engajamento. Né? Então, tanto faz se entregou para o cliente, se não entregou, se perdeu um cliente, se não perdeu, se quebrou, se não quebrou. Né? Então, para ele, tanto faz. O descaso, com o uso aí de recursos, né, que vão desde o uso consciente de papel, por exemplo, até do próprio prédio. São comuns, então, pichações, são comuns vestuário quebrado, uso indiscriminado, às vezes, de algum recurso, sair e deixar, às vezes, as luzes acesas, deixar algum equipamento ligado, às vezes até sabotagem no sentido de máquinas, né? Eu já até trouxe exemplo disso para vocês, pode passar. Então, esses são alguns exemplos, né, que vocês vão estar tirando, então, dos casos, né, que os tópicos da unidade 1 traz, da unidade 2, da 3,
trazendo, né, toda essa situação que a empresa do case, né, que nós vamos trabalhar nessa unidade aqui, e levantando isso, né, como estava a situação da empresa na unidade 1, né, que a gente estava falando de um processo de gestão, como estava a empresa na unidade 2, que a gente estava falando do processo de recrutamento e seleção, como estava a empresa no processo 3, né, que nós estávamos falando do mercado de trabalho e principalmente falando aí de um programa de integração, tá? Da importância disso. E agora, nessa unidade, nós vamos então fazer a pesquisa, né, todo um plano de ação, todo um programa de planejamento, né, no sentido de como eu vou fazer a pesquisa de clima para essa empresa. Como exemplo de clima organizacional favorável, a gente pode observar nos colaboradores atitudes positivas, confiança, entusiasmo, alegria, engajamento. Sabe aquela pessoa que você diz assim, preciso de você mais um pouco, olha, a gente tem um projeto novo para acontecer, chegou um novo cliente, né? Então você vê aquela assim, estampado, né, o nível da motivação ali, né, do envolvimento. Fechamos a meta, olha que legal, né? Então, você vê, acorda de manhã, fala assim, nossa, que legal, tem um trabalho, vou satisfeito. Claro que a gente tem cansaço, claro que a gente tem dor, claro que os problemas familiares a gente não consegue dividir, mas eu tenho um nível de satisfação, né? Eu vou sabe, com aquele desejo de dar o meu melhor, né? Então, essas atitudes positivas, de confiança, de entusiasmo, ela contamina o time, ela traz ali aquela harmonia. Se um está cansado, o outro ajuda, isso é um time, né? Não é aquela coisa de grupo. Então, a diferença de time e grupo é que eu não preciso, num time, ter um líder X. Né? Todo mundo sabe sua posição e sabe que eu preciso, às vezes, ajudar o outro que, né, às vezes eu dando um suporte ali, né, nós vamos conseguir o resultado do time. Então, isso é extremamente importante. Não é cruzar o braço e falar, eu já fiz a minha parte, né, que é o que a maioria do grupo faz, né. Eu já fiz minha parte, ele não deu, culpado é ele. Então, esse envolvimento é o que toda empresa precisa, né, o trabalho em equipe que a gente tanto sonha enquanto organização, que é um desafio para o gestor transformar aquele grupo em time. Outro ponto bastante relevante são as manifestações, né, que denotam que o clima e a cultura existente na organização. Então, quando você tem esse clima positivo, a cultura influencia o clima organizacional, nós já falamos disso. Então, se eu tenho uma cultura de uma empresa familiar, é óbvio que o dono, o jeito do dono, o jeito da família interfere na organização. Se eu tenho uma cultura japonesa, né, também tem uma interferência em nível do jeito, né, que essa empresa tem. Se eu tenho uma empresa americana, se eu tenho uma empresa mais financeira, banco, por exemplo, né? Então, o banco tem qual a proposta do banco? Atrair clientes. Então, essa atração para o cliente está vendendo o tempo todo. Então, você vende também a imagem, né? Então, o jeito como você se veste, o jeito como você se comunica, né? Tudo isso faz parte, aí, então, da cultura. Lembrando que, quando a gente fala de cultura, eu tenho o iceberg, lembram disso? Né? Então, o iceberg é aquela ponta, né, que aparece. Só que eu tenho embaixo toda uma coisa já muito enraizada. Então, uma empresa de 20, 30, 100 anos, ela tem toda uma cultura já enraizada, que é um dos processos mais difíceis que a gente tem hoje, no sentido de mudança. Mudar a cultura da organização. Isso acontece, essa mudança acontece com mudanças de CEOs, né, de presidentes, que vem com uma outra proposta em nível de gestão,
Então, a mudança vai acontecendo. A mudança vai acontecer nessa situação que a gente está vivendo hoje, nível de pandemia, porque você está tendo uma mudança global, né? Uma mudança global de serviços, uma mudança global em nível de consumo, da própria forma de trabalhar, da própria forma de entender esse contexto todo. Então, muitas empresas estão se adaptando, e as que não conseguirem se adaptar nesse novo modelo, provavelmente vão deixar de existir. Eu estava comentando com o Igor, antes da gente começar a gravar, alguns cenários que a gente já está tendo, né, de pronunciamentos, por exemplo, de bancos, né, 2 bancos de Londres comunicaram aos seus colaboradores que não vai ter mais o prédio físico, né, que eles vão continuar trabalhando em home office. Bolsa de valores, né, alguns aqueles monstros, né, que a gente está acostumado a ver em mercado financeiro, por exemplo, em Nova York, eles, que é o centro, né, que a gente trata, eles vão deixar de existir. Por quê? As pessoas acostumaram, de certa forma, e viram que o trabalho é tão produtivo, ou mais produtivo até, do que esse deslocamento que eu faço de um lugar para o outro. Né? Então, essa nova forma que nós estamos vivendo também está fazendo com que as empresas tenham um nível de enxergar os novos processos, né, que vão acontecer daqui para frente, já ir pensando realmente nessa nova forma de trabalho, né? Então, eu posso prestar o meu serviço, eu posso dar o meu melhor de casa. Então, tudo isso tem um envolvimento no seu local de trabalho, né? Se eu não tenho mais uma estrutura para eu ir, né, eu tenho que ter um conforto na minha casa para eu trabalhar, né? E isso também está mudando o conceito que a gente está tendo de casa mesmo, do local de trabalho, as reformas que as pessoas já estão fazendo nas suas casas, né? O próprio investimento de um equipamento, né, para que você possa tá sendo mais qualificado, mais claro. As empresas estão encaminhando isso para os seus colaboradores. Então, existe um mercado novo, um processo novo que já acontecendo, e provavelmente no 2021 ele vai estar muito mais aflorado do que agora. A gente já estava vindo, né, na quinta onda, que era esse processo realmente de home office, de trabalhos, de contrato de trabalho intermitente, de prestação de serviços, de trabalhar por projetos. Então, esse novo modelo, né, de organização, ela estava surgindo, né, já estava surgindo. Você tem IBM, você tem Pepsi, você tem várias empresas já trabalhando nesse modelo, por projeto. E agora, com essa situação da pandemia, está muito mais evidente que isso é possível, né, e que daqui para frente tem que se repensar toda essa estrutura toda. Eu não preciso de uma estrutura para estar trabalhando se eu tenho, né, se eu estou conectado, né, em nível global. Tá? Ao se avaliar, então, o clima organizacional, é importante que sejam verificados, além dos dados quantitativos, também os qualitativos. Então, eu preciso medir isso, né? Qual é o indicador? Se eu tenho um nível de expectativa de atingir o limite, né? Eu tenho entre 90 e 100. Se eu tenho uma expectativa de estar nesse nível aqui, legal, mas eu preciso sim trabalhar números, eu preciso sentir através de gráficos, comparar como era antes, né, essa evolução, como está agora, e o que eu posso fazer sim para estar melhorando, para atingir aquele nível que eu tenho expectativa para a minha organização. Pode passar, por favor.
Então, dentro dessa proposta, nós fazemos a pesquisa anualmente ou, né, a cada 2 anos. Então, lembrando sempre que eu preciso fazer a tratativa, né? A tratativa que eu digo preciso tabular esses dados, preciso medir esses indicadores, né? Preciso identificar quais são os indicadores primeiro, claro, e depois fazer a tabulação disso, por isso do quantitativo e do qualitativo. Os instrumentos que eu posso usar, então, né, para medir esse nível de clima. A entrevista, como eu comentei um pouquinho antes, então, ela é uma ferramenta que requer mais tempo. Então, imagina eu tendo 1000 colaboradores, eu preciso criar pelo menos uma amostragem. Então, não é entrevistando 10 pessoas que eu vou sentir como é que está o clima, que eu vou conseguir medir como é que está esse clima. Então, eu tenho, talvez, uma mobilidade maior em nível de tempo, uma pesquisa por questionário, eu posso encaminhar para o meu colaborador, ele pode responder em casa, ele pode responder numa hora mais tranquila do dia dele. Agora, a entrevista, né, eu preciso sim tirar ele do trabalho, do local do trabalho, para ele responder. E às vezes, dependendo do nível de grupo que a gente faz as entrevistas, às vezes um inibe o outro, né? E se você não tiver um certo controle, em vez de ser uma entrevista legal, acaba sendo um desgaste aí. Mas se você pensar na entrevista de desligamento, ela é, sim, uma ferramenta que nós já estudamos ela, uma ferramenta extremamente importante. Através da entrevista de desligamento, levantamos todos os itens extremamente importantes para a pesquisa. O painel de debates, então, é uma outra forma que você pode estar medindo aí o nível de satisfação dos seus colaboradores. Ele se mostra mais econômico, por ser feito aí com diversas pessoas ao mesmo tempo. Em geral, a gente reúne aí 10, 12 pessoas que vão conversar com o avaliador, expondo o que pensa sobre determinado tema. Então, você pode fazer até como usar aí o Chikawa, né, que é um processo de qualidade. Então, eu tenho uma situação e você vai abrindo, né, as possibilidades para você chegar aí até o fio da meada lá. Então, quais são os processos que a gente pode estar trabalhando? Você pode usar um item, por exemplo. Então, vamos identificar a rotatividade. Como eu posso... como que eu vou estar melhorando rotatividade? Então, você vai abrindo possibilidades, né, através do painel de debates, com o grupo, né? A gente pode, sei lá, cada um vai falando o que ele leva em consideração. Você pode fazer como brainstorm, né, nesse painel de debates, que é colocar as ideias, né, e trabalhando isso, às vezes, até chegar nos itens principais. E o mais usado é o questionário, né? Então, é o mais prático, né? Ele preserva o anonimato, porque você não está exposto, a entrevista você está exposto, normalmente você acaba inibindo, né, as pessoas de realmente se colocar. O painel de debate é a mesma coisa, às vezes eu coloco uma situação e o outro discorda totalmente, às vezes eu tenho uma opinião, o outro tem outra, e esse mediador, vocês não conseguem, ou tem dificuldade de interceder entre as partes, e acaba criando aí um ambiente de conflito, né? Então, o questionário é o mais adequado até esse momento, porque ele pega uma população maior, bem estruturado, como eu já coloquei, com todos os pontos por áreas, né, por tópicos que você quer investigar. Ele fica fácil de tabular, você consegue medir, separar isso. Aí eu quero ver o nível de satisfação enquanto liderança. Você tem um histórico.
Eu quero medir o nível de satisfação enquanto benefícios, né? Você tem o histórico. Eu quero medir o nível de satisfação enquanto remuneração e carreira, você tem esse histórico. Então, você pode pegar por blocos, né, e ir trabalhando essas melhorias nesse sentido. Então, ele é o instrumento mais usado. Então, em nível de questionário, as questões podem ser de preencher colunas ou de múltipla escolha. Então, as vantagens e desvantagens. Se você criar um questionário só de bom e ruim, né, como você vê a gestão direta, né, a sua gestão, como é a nível de comunicação com o seu gestor? Ele é bom ou ele é ruim? Se você falar, é bom, mas é bom, o que é esse bom? Né? Ele é ruim, mas o que é esse ruim? Então, você fica só nesses dois termos, não te dá uma margem de gráfico maior para você estar medindo isso. Imagina você ter lá em cima colaboradores de 10 anos, 12 anos de casa, e a hora que você tabula esses tempo de casa, por exemplo, mais a opinião sobre o nível de satisfação de liderança, e você encontrar lá um monte de um indicador alto, por exemplo, de não tem opinião, isso é assustador, concordam comigo? Né? Porque você pega um histórico lá de pessoas com 5 anos, com 10 anos, com 3, né, um nível já de casa, né, elevado. Esse gestor também, ele está ali mais ou menos no mesmo tempo que os seus colaboradores. E você pega lá o nível de satisfação dessa liderança, não tem opinião, né, em cima do muro mesmo, né, é um indicador forte para você, algo não está legal, né, algo não está bem aí. Então, é importante, né, esse indicador, quando a gente tabula, quando a gente mensura isso, por isso que é importante a gente batalhar aí nesse sentido da melhoria, tá? Pode passar, por favor. O que mais que a gente tem aqui? Então, trabalhando aí o instrumento de pesquisa na prática, né, os modelos de formulários, eles são baseados aí do ponto que devemos nos perguntar ou que queremos saber, aquilo que eu coloquei antes. O que eu quero definir, né? Como eu vou medir isso? Então, nesse programa, é o que vocês estão fazendo nesse trabalho. É um comitê, né? Então, vocês estão discutindo aí o que eu quero realmente saber. Então, todos os pontos a melhorar, que tem lá desde o início desse conteúdo, desse semestre, né? Tudo que eu quero melhorar, tudo que eu estou trazendo em nível de melhoria, para eu colocar, para medir agora o nível de satisfação. Então, nesse ponto é o que devemos perguntar e o que queremos saber. Então, é importante ter um comitê, né, comitê que eu digo, pessoas que se reúnam, gestores, no caso lideranças, analisando todos os pontos que nós levantamos antes, para dizer, olha, isso é significativo eu perguntar? Isso é significativo eu perguntar? Isso é significativo eu saber? Qual é o ponto que eu posso trazer de melhoria para isso, tá? Então, esse comitê sempre, ele é o guia, né? E é ele que também vai auxiliar nas tabulações, é ele que vai auxiliar na análise, né? Para você ter aí o desfecho do seu ponto relevante aí da pesquisa. Às vezes até você já tem, você que eu digo enquanto organização, você já tem um que aí que está dizendo, é isso, é assim, a remuneração nossa está muito ruim, o nosso maquinário muito desgastado, precisamos melhorar um pouco mais o nível de segurança. Às vezes você já sabe mais ou menos aonde está o ponto, né? Mas a pesquisa ela vem confirmar e validar essa sua sensação aí, ou até a sua certeza em relação àquilo. Até para você não chegar e dizer para o seu diretor, para outra área,
é passar isso só eu acho que é isso. Não, está aqui, ó, o resultado disso está aqui, nós já comunicamos, está aqui, então esse é o indicador X, esse é o indicador Y. Então você tem a forma como trabalhar isso. A gente usa muito gráfico, né, para estar trabalhando principalmente nos indicadores. Meu nível de satisfação era X, cheguei aqui, meu nível de satisfação aumentou. Então, olha quanto essa ferramenta é importante. Então, só reforçando aí, né, que com a pesquisa de clima organizacional, cada colaborador se manifesta, né, também sobre como está a motivação dele. É como eu já coloquei, o relacionamento, o espírito de equipe, se conhece a missão, se conhece os valores, se conhece os objetivos, a meta da organização, se percebe o trabalho de todos em função de um mesmo objetivo, se os gestores delegam bem, como são as políticas de gestão e de pessoas, e se a empresa é um bom local para se trabalhar. Então, olha aqui quanta coisa que eu consigo ouvir do meu colaborador para a pesquisa. Lembrando que ela tem que ser bem estruturada para eu conseguir, sim, ter esse nível de resposta que nós colocamos aqui. Pode passar, por favor. Outro ponto importante, então, os colaboradores que se engajam, né, e se comprometem quando? Os colaboradores se engajam, se comprometem quando eles percebem que estão envolvidos nas decisões. Então, quando você quando você passa essa ferramenta, quando você quando o gestor, né, explica de uma maneira clara qual é a finalidade da pesquisa de clima, é a forma de dizer assim, nossa, eu estou envolvido com a decisão da empresa. A empresa quer saber como eu me sinto. Eu não preciso, às vezes, ver o diretor, porque às vezes ele está num outro local, ele está num outro país, ele está numa outra planta, né? Mas isso vai chegar até ele, né? Essa informação que eu vou colocar, isso que eu vou escrever aqui, por exemplo, quais são os xizinhos que eu vou colocar, na minha opinião, vai chegar até ele. Então, o nível de envolvimento, né? O outro ponto importante é ser reconhecido por suas contribuições, né? Como que eu tenho esse feedback, como que chega isso. Tem empresas que pagam até um valor X para as opiniões, assim, para as ideias, né? Para o nível de criatividade. Tem empresa que dá uma hora X do tempo do colaborador para que ele pense, que ele traga novas ideias, né? Então, ele é estimulado a isso. E tem, às vezes, muitas empresas têm um nível de recompensa financeira. Então, uma vez implantado aquela sugestão, né, ele tem uma recompensa financeira em relação àquele projeto. Né? Outra forma que a gente encontra aí de reconhecer que a empresa é focada em resultado. Então, nossa empresa realmente quer chegar naquele nível, quer comprar outra empresa, quer ter aí outras unidades, está alcançando os seus objetivos. Então, assim, se a empresa cresce, nós também temos possibilidades de mudanças, né? A gente também tem mais facilidade de locomoção, vamos dizer assim, pela organização como um todo. Né? Então, eu posso sair de uma área X e para uma área Y, eu posso sair de uma planta e ir para outra, então existe essa movimentação. Então, quanto maior a empresa cresce e atinge o seu objetivo, mais facilidade eu tenho aí de circular entre a organização. Quanto menor ela fica, né? Quer dizer, mais enxuta, às vezes eu tenho menos, né, possibilidade eu tenho de transitar. Por um outro lado, né, hoje a gente sabe que as empresas estão cada vez mais enxutas, então quanto mais qualificações eu tenho, quanto mais competências eu adquiro, que é o que vocês estão buscando hoje, conhecimento. Então, a graduação vai transformar a vida de vocês, não só no pessoal, mas principalmente no profissional.
ambos estão juntos, ambos caminham juntos. E isso é o esperado, né? Com a pesquisa de clima. Só desligar um pouquinho o microfone, Califa, por favor. Com a pesquisa de clima, então, é possível reconhecer o que o colaborador realmente pensa da organização. Então, fechando aí. Pode passar, por favor. Os instrumentos, né, que a Vinato traz, que nós vamos reforçar aqui agora. Então, além das dimensões, né, que são as escolhidas, que mais se adequem à organização, elas podem ser verificadas no nível de percepções quanto ao grau de responsabilidade atribuída à liderança, né, que foi o que eu já coloquei um pouquinho atrás aí para vocês. Então, além da liderança, que é um ponto extremamente relevante, o comprometimento e engajamento profissional, que nós já levantamos. Então, eu preciso medir esse nível de comprometimento, eu preciso medir o nível de comunicação, eu preciso medir o nível de gestão, o estilo de gestão, autoritário, autocrata, democrata, autocrata, democrata, autoritário e o transacional, né, que é o mais usado hoje. O nível de remuneração, que eu já coloquei, o desenvolvimento profissional que essa empresa me permite, as condições de trabalho, os relacionamentos interpessoal, o foco no resultado, agilidade, né, e por aí vai. Então, por esses exemplos que a Vinato traz aí, por esses tópicos que a Vinato cita, são os tópicos que vocês já podem ter como referência para montar aí o plano de pesquisa para a empresa que vocês estão pesquisando aí desde o início, que é o trabalho que vocês vão estar me entregando na última atividade, tá? Pode passar. Então, mais algum ponto que nós levantamos. Então, há outros aspectos, né, que merecem atenção quando se trata de planejar uma pesquisa de clima, é construir um instrumento que ele precisa ter metodologia. Então, qual é o método que eu vou estar usando? Eu vou aplicar na empresa como um todo? Qual é o período? Então, pensa que, por exemplo, você quer aplicar essa pesquisa nos 2 últimos dias do mês. Olha o impacto que isso vai dar, né? Então, de repente, você tem lá os 2 últimos dias do mês, que é o tempo de fechamento para fechamento da manufatura, por exemplo, para entrega do seu cliente. Você tem fechamento de ponto, você tem todos os colaboradores ali extremamente envolvidos com prazo, né? Então, são dias horríveis para você aplicar uma pesquisa. Então, desde quando a gente fala de metodologia, do método, tudo isso é importante para você estar levantar esse ponto também em consideração. Então, quais são as etapas da pesquisa de clima? Primeiro, eu preciso levantar as perguntas importantes. Depois eu preciso identificar como que eu vou estar fazendo isso, como que eu vou estar rodando isso, qual é o método que eu vou usar, qual é o período que eu vou aplicar essa pesquisa, quanto tempo, né, eu vou permitir que essa pesquisa fique circulando. A pesquisa, ela é importante, mas você também tem um período para você aplicar, porque você pode ser contaminado, né, pelo outro. Lembra daquele grupo informal? Então, aqueles grupos informais, eles vão criando e contaminando também, né? Então, você passa sempre 2 dias, 3 dias, né, no máximo. Então, quanto mais rápido, né, for o nível da resposta, mais fácil também de você colher uma informação mais concreta, mais substancial aí no nível de
de sentimento mesmo, nível de motivação, de satisfação, do que deixar isso 2 meses, 3 meses, porque perde-se a linha aí de interesse, né? Nossa, a empresa quer me ouvir, mas nossa, vai 2 meses que isso está rodando. Nossa, já chegou o fim do ano, a gente não sabe ainda o nível de resposta daquela pesquisa que nós fizemos do ano passado. Então, tudo isso são pontos negativos, né, que interfere na próxima pesquisa, que interfere, sim, no resultado dessa ferramenta. Então, o período que eu digo, período de que ela vai ficar circulando, e o período mesmo do mês, né, do período das datas, né, que pode ter uma interferência muito negativa, período de data, não só do dia, como às vezes período do mês, do ano. Então, aplicar uma pesquisa de clima em dezembro, né, que é o final do ano, férias coletivas. Então, às vezes você dá um tiro no pé aí, como a gente diz, que não vai funcionar. Segmentação. Então, qual é o segmento da empresa? Porque todas as áreas devem estar representadas no nível da amostra de seus colaboradores. Segmentação. Então, por exemplo, se você tem uma empresa de agronegócios, essa empresa às vezes para um período para participar de feiras, né? Então, esse ano, por exemplo, né, a gente não teve esse tipo de feiras na empresa de agronegócio, mas tudo roda, né, ali, naquele movimento, naquela roda ali de maquinário, de novos negócios. Então, a segmentação, ela também tem uma influência, porque se é uma segmentação que está em baixa, é claro que você vai ser contaminado também, né, quando você receber esse nível de resposta, porque as pessoas estão envolvidas com esse nível baixo hoje, por exemplo, de consumo da minha organização, né? Então, eu não tenho uma representatividade em nível de valor essa organização, então ela tem um impacto, sim, no nível da resposta. A aplicação, que são os dados da pesquisa, como que eles devem ser coletados, por meio de formulários, né, quais são posteriormente o que deve ser feito, como você vai fazer isso. Então, normalmente a gente, quando faz o planejamento, quanto tempo eu tenho para preparar esse material? Lembra daquele comitê que a gente viu aí atrás? Quanto tempo eu tenho para preparar o material? Quais são as perguntas, né, que eu vou estar colocando para medir a minha satisfação? Quais são as áreas relevantes que eu preciso puxar um pouco mais? Qual é o período que eu vou aplicar? Qual a forma que eu vou fazer essa aplicação? Então, todas essas etapas, né, que nós estamos levantando, ela é de extrema importância para que você tenha aí uma movimentação dentro de um período. Então, quanto tempo eu vou fazer isso? Quanto tempo eu vou fazer aquilo? Quanto tempo eu vou fazer isso? Quanto tempo eu vou terminar? Quanto tempo eu vou aplicar? Quanto tempo eu tenho para recolher as informações? Qual o período que eu tenho para tabular os dados? Qual o período que eu tenho para discutir com meus gestores? Qual o período que eu vou dar devolutiva para os meus colaboradores em relação a esse conteúdo? Então, essa aplicação, né, desde lá da metodologia, né, ela vem aí, o método como eu vou estar colocando, a aplicação, né, para eu depois chegar aí no meu final. Pode passar, por favor. Então, dentro disso, eu trouxe aí para vocês um formulário, ele é do próprio livro de vocês, o livro de apoio. Então, o que a gente usa mesmo nas pesquisas, como vocês estão vendo aí, os termos que discordo, discordo frequentemente, discordo, concordo, né? Frequentemente, você vai levando aí para os extremos. O que é complicado, às vezes, é quando eu tenho toda a pesquisa, às vezes só no item do meio, e concordo, e concorda com tudo. É um item também bastante relevante aí
é que você precisa estar identificando qual é o indicador, quantos são, quais são esses níveis de indicadores aqui que está levando, né, quais são os itens que você está trabalhando, qual é a área que você está trabalhando aqui, e está, às vezes, só no concordo. Então, ele está em cima do muro, ele nem vai para lá, nem vai para cá, né? Então, esse em cima do muro também não vai trazer nenhum nível de... vai agregar valor para você, né? Porque ele não fala nenhuma coisa nem outra. Né? O próximo exemplo, acho que eu trouxe aí para vocês também, pode passar, por favor. Então, já tinha colocado isso para vocês, que a gente precisa fazer a coleta de dados, né, que é o tratamento, então, da organização, é a análise deles, né, então, a gente divide mesmo, tá? Então, a coleta de dados, a metodologia, todas as etapas, elas fazem parte aí, ela faz parte do programa que vocês vão estar desenvolvendo, a empresa, para a atividade que eu passei, tá? Então, como vocês vão fazer essa coleta de dados, que eu acabei de falar agora, como vai ser essa forma de tabulação, como vocês vão estar medindo quantitativa e qualitativamente essa pesquisa. As perguntas, então, por região, por turno, por tempo de casa, por escolaridade, por idade, todos esses pontos, né, são relevantes para você ter um indicador. Então, ter funcionários, né, reforçando, ter um colaborador que está na empresa há 6 meses é diferente de você ter um colaborador que está na empresa há 5 anos. Né? Então, são pontos extremos, né, de respostas que você vai estar identificando. Os relatórios, como você vai produzir esses relatórios. Normalmente a gente usa muito os gráficos, né? Por mais... quando você chega com um monte de relatórios tudo escrito, né? Até você chegar lá no ponto X que você quer apresentar, você tem que ler tudo, né? Aquilo lá. Então, normalmente, os relatórios, os gráficos, né? E de preferência, os gráficos comparativos, é uma forma visual, né? Mais fácil de comunicação. Né? Então, eu estou apresentando um gráfico X do ano passado, estou apresentando um gráfico Y deste ano, né? Onde nós medimos, onde nós melhoramos, onde nós caímos, que é o esperado aí. Pode passar, por favor. Para chegar, então, aos resultados desejados, a pesquisa organizacional deve ser aplicada de maneira séria, né, dentro aí do planejamento do cuidadoso. Então, passar a seriedade. Essa seriedade no sentido mesmo, né, do valor que essa ferramenta tem, do uso e do benefício que a empresa faz de colher essas informações dos seus colaboradores, fazer a tratativa e aplicar a melhoria. Aí eu não tenho condições de melhorar os benefícios. Dá a devolutiva, né? Olha, naquele indicador X né, que o gráfico apontou isso, 80% de índice pede para mudar o plano de saúde. Aí você explica por que mudar, por que não mudar, porque você, a organização, decidiu não mudar. Às vezes você tem um impacto financeiro muito alto, você tem, a gente, quando faz uma pesquisa a gente oferece benefícios, principalmente de saúde, né, são pelas vidas. Então, o nível de negociação, quanto mais vidas você tem, mais fácil é para você negociar com uma empresa de saúde, né, com uma empresa que fornece um benefício de assistência médica, por exemplo. Então, às vezes você tem menos vida na organização, ele tem um nível mais elevado para você enquanto organização. Você trabalhar também o nível de remuneração, né, de proposta de remuneração além da sua expectativa nesse momento financeiro.
porque não é só o salário que aumenta, né? Aumenta também os encargos, e tudo isso tem um impacto, às vezes, bastante significativo na folha de pagamento. Então, dá os resultados, né? É importante, dar a devolutiva, fazer a tratativa, e quando você fizer a melhoria, também mostrar. Né? Isso está sendo implantado devido, né, à solicitação, foi solicitado por vocês mesmos, que mudasse o refeitório, que mudasse a alimentação, que mudasse a assistência odontológica. Né? Então, em função disso, a empresa fez essa movimentação. Então, é fazer essa troca, né? Eu ouço vocês, eu dou a devolutiva, sim ou não, mas eu dou. Pode passar, por favor. Então, fazer a pesquisa de clima organizacional, né? Ela é fundamental aí para vocês terem um nível de resposta. Eu deixei aí o filme, né? Que fala aí de um conta, né, de um clima organizacional, que é do próprio livro de vocês, muito interessante, e um link, né, que é a dissertação aí do Ricardo Luiz, né, que ele fala sobre gestão de clima organizacional, e vocês podem dar uma lida, eu acredito que vai agregar muito valor aí para vocês na montagem dos dados. Clima organizacional, ele está presente na nossa vida como um todo, né? Porque mesmo à distância, né? Então, hoje, vocês conseguem, acho que, mensurar melhor isso. A maioria de nós estamos trabalhando à distância, né? Dentro desse processo de isolamento. Mas o quanto é importante você receber, às vezes, um feedback do seu gestor. Está tudo bem com você? Você está bem? Como você está lidando com essa situação? Então, o fato de você não estar presente fisicamente, né? Você está envolvida no processo. E, às vezes, o gestor entrar em contato, perguntar se está tudo bem, está precisando de ajuda, como está esse momento para você, enquanto família, né? Como você está conseguindo lidar com essa situação. Então, são experiências diferentes, né, que agrega muito valor também, né? São momentos diferentes que vão juntando aí, né, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, experiências novas para todos, e vejo como de muita importância isso. Então, eu sugiro que vocês assistam o vídeo, né, que eu coloquei como sugestão, e trabalhe aí também, né, um pouco dentro do link, que é do livro também, se aprofundar um pouquinho mais no clima organizacional. Clima organizacional, normalmente a gente tem muito TCC, muito artigo, muito trabalho de final de curso falando de clima organizacional. Então, como vocês perceberam, vocês têm aí várias linhas, né? O que eu quero identificar no meu clima organizacional? Então, o clima organizacional, ele é amplo. O que eu quero medir? Quero medir liderança? Quero medir satisfação disso? Quero medir rotatividade? Quero medir o valor que minha organização tem enquanto stakeholders, né? Então, você tem muitos ganchos, muitas linhas, né? Muitas frentes que você pode buscar para estar medindo o clima. Estamos pensando na organização como um todo, né? Olha quanta coisa a gente pode estar trabalhando dentro de uma pesquisa de clima, tá? Espero que tenha agregado valor. Os próximos slides, eles têm os exercícios. Esses exercícios são os exercícios do livro que vocês estão fazendo para estar me entregando aí nessa semana que vem. Dúvidas? Né? Olha, são os mesmos exercícios que vocês estão fazendo. A gente corrige aí eles semana que vem, então, né? 1, 2, 3, o 4, o 5 e o 6, tá? O próximo módulo, nós vamos trabalhar ele, então, semana que vem, que pode passar, por favor, que ele está aí, mas, né, a gente
vai trabalhar ele semana que vem, que é, né, como a gente faz a divulgação aí, né, dos resultados dos relatórios aí do PCO, né, que é o Programa de Clima Organizacional, tá bom? Então, é como nós vamos fazer toda essa montagem aí, as técnicas que vocês vão estar usando em nível de decisão. Que esse tópico aí, ele se vocês até quiserem continuar, nós podemos até fechar ele hoje, vai ficar até mais fácil, pode ir sim, para ficar mais fácil para a gente trabalhar os níveis aí para vocês. Ele reforça, né, esse módulo agora, da unidade 4.3, ele reforça a montagem, né? Então, se você fez a opção por questionário, por exemplo, foi aquilo que eu comentei antes, quais são as perguntas que eu vou usar, quais são o que o clima organizacional se revela, né, para mim enquanto organização, como que eu vou montar essas dimensões, como eu vou trabalhar no nível eu posso identificar a graduação dos meus colaboradores, eu posso identificar, como eu coloquei já, o gênero, eu posso identificar todas essas fórmulas de coleta de dados, os questionários, eles podem ser por módulo, você vai fazer por X, você vai colocar um espaço para ele responder algumas questões, que às vezes ele não encontrou ali em nível de resposta. Pode passar, por favor. Então, dentro dessa linha, quem são, né, o que realmente eu quero, o que é ideal na coleta do questionário impresso, né, quanto eu vou gastar nisso, quanto tempo às vezes eu vou demorar para tabular tudo isso. Então, hoje, a gente dispensa, né, esse questionário impresso, né, olha a comodidade hoje nós temos enquanto ferramenta, enquanto acesso à internet, né, então você consegue ali fechar o seu relatório muito mais rápido, sem custo, né, sem aquele monte de papel, sem as pessoas se perderem entre as respostas. Então, a forma mais usual mesmo, né, é a coleta de dados, por meio aí do questionário, né, que foi o que nós já falamos na unidade anterior. Então, você pode usar de entrevista? Pode. Você pode usar de painel? Pode. Você pode usar o questionário? Claro que sim. Tem que identificar qual é o veículo, qual é o instrumento mais apropriado, mais adequado para a sua necessidade, levando-se em consideração todo o processo que você tem, quantos funcionários, quais as áreas, quais os turnos, né? Se esse colaborador está presente, se ele está distante, se ele está de férias, se ele não está, se ele está afastado por doença. Então, eu tenho 1000 colaboradores, né? Mas quantos eu tenho efetivamente afastados por doença? Quantos eu tenho, às vezes, fora da empresa, em home, por exemplo, mas uma área distante que não interfere, que não é relevante para ele, por exemplo, falar de refeitório, porque ele não usa o refeitório, né? Então, você tem que estar medindo isso. Dessa população de 1000, eu tenho 800, por exemplo, que trabalham fora. Então, eu vou perguntar do refeitório da organização, por quê? Qual é a lógica que isso traz para mim? Qual é o nível de resposta que eu quero saber em relação a isso? Fecha o refeitório, né? Deixo só um local mais de descanso? Talvez seja essa a pergunta que eu estou fazendo, e eu quero sim medir se eu continuo às vezes ou não, tá? Pode passar, por favor. Aí o que tem aí algumas informações, então as dimensões, né, os pontos chaves lá quando eu falo em nível de metodologia, quais são as dimensões, quais são as perguntas que eu vou estar colocando, quais são as graduações que eu quero estar ouvindo, né, e a aplicação de questionário. Então, dentro daquela metodologia, os tópicos principais, né, estão aí para vocês seguirem como
como norte. Pode passar. As empresas, então, também podem ser ouvidas, né? Então, a gente tem uma pesquisa aí que traz 17 empresas que fazem uso aí da aplicação de um instrumento de pesquisa de clima. E os tópicos verificados foram o significado do trabalho realizado pelos colaboradores, o salário. Então, lembra dos tópicos que eu disse, né? Se você colocar por módulos. Então, o primeiro módulo, né? O significado do trabalho para os seus colaboradores. O que significa trabalhar nessa empresa para você? É uma pergunta. O que significa trabalhar para você? Estou dizendo nessa empresa, tá? Então, são coisas diferentes. O que significa trabalhar nessa empresa para mim? O que significa trabalhar, né, para você? São coisas diferentes. Trabalho porque eu vou morrer de fome. Não, trabalho porque eu sinto... Nossa, eu tenho orgulho de trabalhar nessa organização. Levo o sobrenome dessa organização. São coisas totalmente diferentes em relação ao motivo de satisfação de eu estar no trabalho. Tá? O salário, eu já coloquei, benefícios, integração entre os departamentos, né? Como você se relaciona com os seus departamentos. Então, a organização, a gestão de pessoas hoje chama de cliente. Você tem o cliente interno, né, que é o seu parceiro ali do lado, no processo, e você tem o seu cliente externo, né? Então, seu parceiro de processo pode ser a manufatura, seu parceiro de processo pode ser o financeiro, seu parceiro de processo pode ser a qualidade, seu parceiro de processo pode ser a área comercial. A única área que é de staff é a área de recursos humanos. Ela está em todas as áreas. Ela é o elo de ligação entre elas, né? E a gente presta serviço enquanto recursos humanos para todas as áreas. Todas as áreas mantêm a área de recursos humanos. No nível do custo, né? De cada área, né? Quando você faz o levantamento de custo, né? Então, quanto custa cada área para eu manter isso no meu processo de produção final, no meu produto? Quanto custa? Quanto eu tiro do meu produto? Se for R$10, por exemplo, quanto sai desses R$10 para a área de manufatura? Quanto sai desses R$10 para a área de comercial? Então, você vai fazendo, vocês vão aprender isso em posts aí. A liderança, né, que nós já falamos bastante, a comunicação, o progresso profissional, existe, né, uma forma de eu crescer dentro dessa organização, o relacionamento interpessoal, os processos de decisão e o próprio ambiente profissional. Então, separando por tópicos, como ele sugere aí, que são 17 empresas que aplicaram nesse modo, né, ouvindo essas áreas, né, para você ter uma visão do todo, uma visão de como todos os seus colaboradores pensam em relação a esses itens. Pode passar, por favor. Então, além disso, como a gente vai adotar a pesquisa, né, a pesquisa de satisfação, a pesquisa de clima, as empresas, então, primeiramente, devem definir, de novo, junto à direção, né? Então, a direção precisa aprovar, a direção precisa saber, porque ela vai dar a tratativa disso. Os gestores precisam estar envolvidos, o comitê precisa estar formado, né? Quais as dimensões que serão pesquisadas? Então, repetindo isso de novo, que a gente já falou no módulo anterior. É válido lembrar que mesmo a dimensão pode ser diferentes, né? Pode ter diferentes facetas. Ela pode buscar aí informações sobre comunicação verbal, comunicação escrita, a forma de diferentes, né, aspectos dessa dimensão toda. Então, como que eu vou estar lidando, né, com esse ponto? Então, lembra lá
quando eu estou fazendo o método, né, quando eu estou trabalhando o método, quando eu estou fazendo o planejamento, todos esses itens eu tenho que estar levantando, porque a gente está falando de montagem de uma pesquisa de clima organizacional. Estou decidindo a técnica, qual é a técnica que eu vou usar, e estou decidindo, e estou fazendo a análise e a decisão de como eu vou aplicar isso, tá? Pode passar. Aqui eu coloquei o exemplo para vocês, então, aí do ruim e bom, então esquece esse ruim e bom, porque a pessoa vai ficar em cima do muro. É importante a gente, nessa tela mesmo, pode ficar. É importante a gente verificar, então, a aplicação da pesquisa nos cuidados quanto à divulgação, né? Então, sensibilizar os colaboradores sobre a importância. Então, se vocês lembram, né, existe toda uma movimentação dos professores, dos coordenadores em relação a ouvir vocês, né? A Croto quer ouvir o nível de satisfação de vocês. Então, nossa, mas eu já fiz isso. Nossa, eu tenho que fazer isso. Mas olha a importância dessa ferramenta para a organização. O quanto ela pode estar melhorando, né? Ela tem um objetivo, ela tem uma missão, uma visão. Então, através de ouvir vocês, é que ela vai estar aplicando as melhorias. Apontar, então, a pesquisa como um programa institucional. Programa institucional. Eu vou fazer esse programa periodicamente. Não vou aplicar uma vez e esquecer, e daqui 5 anos eu resolvo fazer de novo. Então, assim, você tem que usar essa ferramenta como uma forma de gestão, né? Como periodicamente, como eu vou estar usando isso. É uma ferramenta que vai me dar histórico para eu aplicar melhorias. Orientar o preenchimento da pesquisa, então deixar lá um espaçozinho em cima, dizendo, olha, a empresa quer perguntar, não precisa citar o seu nome, fazer o X, né, explicar, ter lá uma explicação, né, escrita, se você for fazer o questionário, dizendo como para que ele preencha esse questionário, quais são as instruções de preenchimento. Permitir, então, que o colaborador tenha liberdade ao preencher o questionário, então, sem a supervisão, você não vai dar, se você abrir a tela, o seu supervisor do lado e você preenchendo, né? Então, é desagradável isso. Então, ele precisa de um espaço seu, porque a gente quer ouvir ele, não os demais junto com ele. Sobre a tabulação, então, devem se considerar os seguintes aspectos. Qual é a pergunta, qual é a variável, qual é a região, qual é a diretoria. Então, qual é a variável que está interferindo? Qual é a região que teve mais impacto? Eu estou querendo medir nível de satisfação, mas a minha empresa atua em nível Brasil. Olha, o nível de satisfação com remuneração é no Sudeste. A gente sabe que o Sudeste tem salário maior mesmo, né? Em relação aos demais. Mas em relação a quais empresas aqui, né? Então, você tem que estar pesquisando isso também. A diretoria, que diretoria? Né? Qual a diretoria de marketing? Né? Teve um impacto imenso, negativo, né? Um indicador muito baixo para a diretoria de marketing. Então, analisar o que está acontecendo ali, tá? Qual é o nível de unidade? Posso trabalhar aí a própria área de higiene do trabalho, turnos, então toda a faixa etária. Às vezes eu tenho um nível de satisfação maior com a faixa etária acima dos 40, às vezes eu tenho um nível de insatisfação com a faixa etária entre 20 e 30, que às vezes é ali que está o meu talento, ali que está a criatividade, eu não estou conseguindo ouvir esse pessoal, não estou conseguindo, enquanto organização, dar oportunidade para eles, né? Identifico que a minha rotatividade também está ali nessa faixa etária. Então, você vai linkando os pontos, né? Uma coisa eu estou levantando aqui, uma coisa está comunicando, está se... Sabe, ela encaixa. Está saindo mais, a rotatividade está mais entre a faixa de
de 25 e 30, o nível de insatisfação, quando eu vejo lá gênero, idade, né, tá ali também, né, dentro dessa faixa. Então, o que eu estou fazendo para estar trabalhando e mantendo esse nível mais jovem dentro da minha organização? Qual é a expectativa que esse jovem tem, né, enquanto organização? O que eu posso oferecer para eles? Né? Então, isso é um dado bastante relevante. Então, uma ferramenta de gestão, não aplicada sozinho, porque não vai servir para nada, mas sim, né, linkando os pontos que eu estou buscando medir em nível de satisfação com os pontos que eu já tenho, né, da onde eu estou buscando lá as minhas saídas, né? Eu estou perdendo pelos vão dos dedos, né? Aonde eu estou perdendo, aonde eu tenho que fechar, onde eu tenho que estar trabalhando para estar impedindo, né, isso tudo que eu estou construindo de sair, tá? Mais um pontinho, vamos lá. Eu acho que já está quase no final, pode passar, por favor. Quando a gente fala de como parametrizar, né? Então, essa parametrização são os mesmos níveis de perguntas, né? Então, eu vou fazer as mesmas perguntas para toda a minha organização, tá? Então, por isso que eu preciso parametrizar. Então, lá dentro do meu planejamento, as perguntas, elas têm que ser muito parecidas, né? Com toda a organização. Ou eu posso até optar de medir o nível de satisfação dos CEOs de um jeito, do outro, mas o ideal é que você crie, sim, né, formas de parametrizar, e principalmente é que te dê um parâmetro, né, por isso da parametrização, de conseguir identificar seu ponto. Então, do mesmo jeito do bom e ruim, você tem o satisfeito, né, sempre satisfeito, quase sempre satisfeito, né, os mais comuns, menos. Então, você precisa usar aí os termos próximos, né, para você criar sempre os parâmetros. A pergunta, então, a pesquisa não identifica o colaborador, mas há informações que são importantes para fazer correlações com as respostas obtidas. E foi o que eu coloquei. Eu não preciso saber se foi o João, se foi a Maria, se foi a Diva, se foi, né, a Ana, que respondeu, mas pela faixa etária, né, pelo tempo de casa, né, você vai conseguindo identificar pelas áreas, às vezes você pode até conseguir trabalhar um pouco isso dentro da pesquisa, você consegue transitar isso, sim, tá? As instruções, então, do preenchimento é de fundamental importância, quanto mais clareza, quanto mais fácil for a forma de você atingir todo o seu nível, seu público, mais importante lembrando que você tem uma linguagem com uma pessoa que está, às vezes, numa operação, né? E você tem, às vezes, uma linguagem, né, um pouco mais elevada no outro nível. Então, tentar trazer aí para um equilíbrio, né, para que todos tenham o mesmo nível de entendimento. Evitar algumas palavras que não é de uso coloquial de todos. Né? Então, se eu colocar, olha, como que você vê a área de RH? Ela é uma área de staff, né? E staff é um termo técnico para a gente. É um operador, às vezes mesmo uma pessoa que está numa área administrativa não reconhece a palavra staff, como apoio, e às vezes coloca uma resposta, né, que complica o nível aí da sua tabulação pelo fato aí do não entendimento da área, por exemplo. Pode passar. As instruções estão de preenchimento, nós já falamos. De acordo aí, né, com o Luz, né, que é um autor que eu está citando, né, no conteúdo do livro, ele fala de algumas perguntas que não podem faltar. Então, algumas nós já vimos lá
do conteúdo anterior, e aqui, de acordo aí com Luz, ele cita algumas. Como está a satisfação com a empresa que trabalha? De novo, né, nós já levantamos isso. Olha o quanto importante. Então, naquela pesquisa das 17 empresas, foram perguntas que foram bastante relevantes para essas empresas. Então, o autor também, né, sugere esses tipos de perguntas. Como você se imagina daqui a 2 anos? Na empresa? Fora dela? Então, imagina que você recebe no seu indicador, na sua tabulação, um índice bastante elevado, que daqui a 2 anos, 50% pretende estar fora da sua organização. Quem são essas pessoas que querem estar fora? Como que eu consigo manipular os dadinhos aí estatísticos para eu chegar a entender qual é esse público? Se eu estou fazendo investimentos, às vezes eu estou dando uma bolsa, auxílio para que ele estude, para que ele, né, traga conhecimento. Eu estou dando treinamento, estou encaminhando ele para outras empresas para ele buscar conhecimento, mas ele está dizendo que ele vai embora. Né? Então, o que eu tenho que fazer para segurar essa pessoa também? Né? Essa pessoa que eu digo, esse número tão expressivo. Como você se imagina daqui a 2 anos, trabalhando na mesma empresa ou no mesmo cargo, trabalhando na mesma empresa e em outro cargo melhor, trabalhando em outra empresa no mesmo cargo, trabalhando em outra empresa no mesmo cargo, trabalhando em outra empresa em cargo melhor, trabalhando por conta própria, não tem opinião, indique 2 razões principais pelas quais trabalha na empresa, indique 2 fatores que mais geram insatisfação no seu trabalho. A empresa desfruta de boa imagem perante os seus colaboradores. Que sugestões você daria para tornar a empresa um lugar melhor para se trabalhar? Normalmente a gente coloca esse espaço, né, esse tipo de pergunta ou outras, né, deixar um espaço para que ele se manifeste, né? Tem gente que não escreve nada, tem gente que coloca um monte de sugestões, né, que são extremamente relevantes, né, para o nível de tabulação, quando a gente fala aí do qualitativo, tá? Pode passar, por favor. Então, dentro disso, eu coloquei um questionário aí para vocês, que é no material de vocês aí também, e ele separa, como eu coloquei para vocês, por áreas, né? Então, saúde, autonomia, né? Então, você vai colocando as áreas, né, para ficar mais fácil aí para você tabular depois e criar os dados estatísticos e ir puxando uma coisa com outra, tá? Então, a forma mais usual é o questionário, a forma mais usual é esse tipo de itens, né, que nós já vimos aqui pelos autores, dividir por áreas. A forma mais usual é aplicar por 2 anos, de 2 em 2 anos. A forma mais usual é apresentar os resultados em nível de gráfico. A forma mais usual é aplicar o questionário entre meados do ano, assim, meados que eu digo meio do ano, para que dê tempo de você tabular isso, né, e fazer a tratativa e usar, às vezes, do seu plano de treinamento, do seu plano de desenvolvimento. Normalmente a gente fecha no final do ano, né, para planejamento, para que às vezes você já insira nesse planejamento algum ponto de melhoria que veio dessa pesquisa. Então, por exemplo, precisamos de... Você identificou que o software novo não está sendo assimilado em nível de melhoria para o seu time, né, assim, para a organização como um todo. Se você identificar que isso é importante para a melhoria do resultado, você pode, né, às vezes, levantar aí uma outra forma de treinar novamente, inserir no seu plano de treinamento esse item de insatisfação
dos seus colaboradores. Então, aplicar sempre meados do ano, junho, julho, agosto, mais ou menos o pessoal acaba passando, para o tempo de tabulação, para o tempo também de como você vai fazer essa tratativa. Você pode, às vezes, até inserir isso no planejamento do ano seguinte. Ok? Pode passar, por favor? Eu acho que ele acaba aí. Tem mais alguma coisa? Tem, mas reforçando de novo, né, o que o Luiz falou, apoio da aprovação da direção, o planejamento da pesquisa, a definição das variáveis, a montagem do questionário, a parametrização, a divulgação da pesquisa, a aplicação e coleta dos dados, a tabulação dos dados, a emissão dos relatórios, a divulgação das respostas e a definição do plano de ação. São todos os itens dentro da metodologia, dentro de todos aqueles pontos que nós levantamos nos slides anteriores, para você fazer a aplicação de um programa de clima organizacional, do seu plano de ação, né? A definição do plano de ação é a última, e a tratativa como você vai fazer. Então, o trabalho de vocês, a atividade de vocês, ela envolve todos esses itens aí. Tenho certeza que vocês terão maior sucesso, porque a gente vem aí desde o início, trabalhando, né, esse nível de melhoria, trabalhando, entendendo a proposta que é a gestão de pessoas hoje numa organização, o papel que o colaborador tem perante a organização, colaborador. Então, o próprio termo diz, eu colaboro, eu não sou empregado, eu colaboro, eu faço parte do time. Então, a colaboração, o colaborador, o talento, o mercado de trabalho, né, tudo que nós envolvemos nesse semestre todo, para chegar aí agora e medir o nível de satisfação. É tudo que eu fiz, né, tudo que eu trabalhei dentro da proposta de melhoria em algumas áreas, ou implantei. Tem tópicos que nós teve sugestões de implantar um programa de recrutamento, implantar entender o processo de recrutamento interno, externo, né, entender o que é uma gestão, entender qual é a evolução que teve da área de gestão de pessoas, até chegar agora enquanto gestão de pessoas, né, por toda a parte que ela passou em nível de evolução, como era tratado o colaborador antes, né, e como é tratado o colaborador hoje. Antes ele era uma extensão da máquina, hoje ele faz parte da organização, né? Então, a máquina é uma coisa, ele é a figura central de tudo isso. Eu tenho a mesma máquina que a empresa X tem, mas eu tenho o colaborador, o nível de conhecimento, habilidade, atitude totalmente diferente. Até porque meu negócio exige isso, e até porque eu tive a sorte de ter esse colaborador engajado no meu negócio, engajado aí na minha missão, na minha visão, nos meus valores, e por isso, cada vez mais, eu consigo atingir as metas, os resultados, e compartilho com ele desse resultado em nível de remuneração, de bônus, de PLR e tudo mais. Então, essa é a principal proposta, né, da gente aplicar, enquanto organização, a pesquisa, né? Então, a oportunidade da empresa ouvir e a oportunidade do seu colaborador em comunicar, em falar aquilo que ele está sentindo, em nível de motivo dele estar ali insatisfeito ou insatisfeito. Tá? Pode passar. Aí eu também deixei o link, né, 2 vídeos, a entrevista muito, muito interessante com esses dois vídeos, agrega bastante valor aí para o trabalho de vocês. O link também é um artigo, né, que fala sobre o clima. Então, acredito que vocês estão extremamente fortalecidos, não só pelo conteúdo do livro,
pela própria experiência que vocês têm, porque nós estamos falando, eu estou falando aqui para vocês, o livro está trazendo conteúdo, mas vocês vivenciam isso dentro da organização, né? Então, a gente sente na pele, né, o que é insatisfação, o que não é, né, como você gostaria de ser ouvido, como você gostaria que aquilo melhorasse, como você gostaria de entender um pouco melhor isso ou aquilo, né? Então, é a oportunidade, ok? Depois disso, a gente tem as perguntas aí também, as perguntas que vocês estão fazendo para estar entregando, e aí, semana que vem, nós corrigimos, né? Explique porque um questionário não deve ser muito curto nem muito extenso. Então, se a gente pensar nessa, muito curto, eu vou conseguir obter as respostas que eu preciso? Se eu estou falando de áreas? Claro que não. Muito extenso, chega uma hora que cansa, né? Nossa, mas essa pergunta é isso, né? Então, chega uma hora que você vai colocando assim, quero responder isso o mais rápido possível, né? Então, não está tendo validade. Então, realmente, trabalhar dentro das perguntas que você precisa saber, as relevantes realmente. E aí tem a segunda, a terceira, né, são 6 questões, que vocês estão fazendo para estar entregando, e nós corrigimos ela semana que vem. Dúvidas? Obrigada aí pela ajuda, né, de compartilhar o material. Dúvidas? Alguém quer se colocar agora? Fala, Califa. Ô, professora. Oi, querida. Não exatamente da mesma forma como RH, mas eu acabo fazendo reuniões com os turnos, né? E por conta de tudo isso que tá acontecendo, eu não tô fazendo. E aí eu tô mandando uns questionários pro pessoal por semana pelo SurveyMonkey, sabe? E aí eu eu mandei acho que 4, e na quarta eu pedi para eles colocar o nome para mim poder premiar eles. E na quarta teve gente que colocou não quero falar no nome. Teve gente que colocou a primeira letra do nome só, não tem como a gente saber porque tem muita gente. Mas é bem complicado para poder você lidar com esse tipo de coisa. Porque eles se sentem expostos, né? Então, assim, e a gente é desconfiado, né? Então, o que será que quer saber mesmo? Por que eu estou sendo questionado em cima disso? O que estão querendo saber? Aí hoje, conversando com eles um pouco, a gente separou um espaço lá para poder conversar com eles. Aí eu falei assim, gente, sou eu que estou mandando os questionários para vocês, eu que quero saber, porque como a gente não pode se reunir mais, eu preciso, pelo menos, fazer com que todo mundo entenda o que está acontecendo na empresa. E aí eu falei isso para eles, aí todo mundo acho que meio que, é a Vivi, então dá para falar. Olha que legal, né? Você é confiável, Viviane. Então tá, aí... gente. Pode continuar, por Mas favor. é bem difícil lidar com essas coisas mesmo. Nós temos... tem uma pesquisa que dizia que o maior medo do ser humano, né, era de perder o emprego. Até ficava atrás de morte, né? Então, porque nós temos um sobrenome, né? Então, se você pensar que a empresa, né, que a empresa que eu digo, o trabalho, né, ele te dá um nível de motivação, de satisfação e de satisfação das suas necessidades. Se você não tiver um trabalho, né, às vezes, né, então, fizeram a pesquisa e teve um indicador muito alto, né, em relação morte e perder o emprego. As pessoas tinham mais receio de perder o emprego do que de morrer. Então, assim, o que está perguntando de mim? Por que alguém quer saber, nessa situação toda que a gente está vivendo de mudança, de exposição, está todo mundo extremamente vulnerável, né, em relação ao trabalho, ao mercado,
a economia como um todo. Então, as pessoas estão pisando em ovos, né? Então, é importante vocês, gestores, vocês que lidam com o outro, né? Se colocar no lugar do outro, entender aí por que está acontecendo algumas coisas. Às vezes tem gente agressiva naquele dia, mas é toda uma situação de movimento, né? Que interfere muito, impacta muito, né? No nível da pessoa como um todo, né? Então, tomar o cuidado aí de como pergunta, o que você leva, quais as informações que você leva da empresa, porque às vezes você tem um impacto imenso aí. Não fazer a pesquisa, né? Não usar de você fazer a pesquisa, mas sim fazer a pesquisa como um todo e ter uma informação fidedigna e não só no achômetro, né? Aquela coisa de boato, ruído, né, na comunicação. Aí gera mais desgaste ainda e fica pior, ok? Então, estou encerrando a gravação por hoje, mas a gente finaliza, então, semana que vem para fazermos o fechamento dessa unidade, tá bom?